E aí, gente, hoje eu vou falar sobre essa série que eu já tinha estudado, né, sobre o Ed Kemper, mas eu me surpreendi com alguns pequenos fatos que eu ainda não sabia, mas é pouca coisa, né? Mas eu gostei que apareceu ele, eu achei que seria só uma série, assim, contando o estilo documentário, porque o Ed Kemper não aceitou, depois que ele teve um AVC em 2016, eu acho, ele não aceitou mais nenhuma entrevista, e a última que ele deu foi em 94, se eu não me engano. Então, eu achei assim que poderia ser muito ruim, né? Mas não, é uma entrevista, é uma minissérie, vamos dizer assim, tem 3 episódios, uns 50 minutos, e é bem legal, porque no primeiro episódio a gente tem ali ele contando, claro que uma terceira pessoa, né? Mas como se fosse ele, contando como ele era gentil, disposto a ajudar, e ele acabava dando carona para essas jovens mulheres. E é interessante que essa série usou depoimentos de pessoas que conheceram as vítimas ou de pessoas que estudaram naquela época, que não era uma época assim tão aceita. As mulheres ali na faculdade não eram assim super aceitas, elas eram vistas com uma conotação meio sexual, meio, né, que era meio nada a ver elas estarem ali. Então ele faz algumas confissões de fantasias que ele tinha. No segundo episódio, a gente vê como que ele matou os avós, que foram as primeiras vítimas dele, já com 15 anos, e o que que aconteceu lá na instituição mental, como que ele usou o QI dele, que era quase de gênio, para enganar os psiquiatras e forjar os testes psiquiátricos lá dele para ele poder ser solto. E no terceiro, a gente tem assim um fechamento dele na prisão, né? E o que que acontece, como que ele mata a mãe e a amiga, como que ele mata as mulheres, onde que as mulheres são achadas. Então ele fala ali um pouquinho das 6 vítimas do assassino de colegiais. E agora eu vou devagar um pouquinho aqui para contar para vocês algumas coisas, porque o Ed Kemper, ele é bem estranho, assim, porque ele tem 2,5 metros de altura e uns 130 quilos, uma coisa assim. Ele chegou até uns 180 quilos na depois, assim, de uma certa idade, agora deve estar mais. Então, ele é uma muralha, né? Um homem gigante. E nos 10 anos dele, ele já tinha quase essa altura. E a mãe dele fazia muito bullying ali com ele dentro de casa. Desde criança, ele sofria muito porque ele se sentia rejeitado pela mãe. E nessa minissérie, a gente vê, assim, que a principal causa pode ter sido a mãe para desenvolver essa, né, essa me fugiu a palavra, esse psicopata, né? E ele fez também um teste que eu achei bem interessante, que ele usou tipo um soro da verdade, vamos dizer assim, e ele sentiu remorso pelas coisas que ele fez, porque ele se sentia obrigado a fazer, como se alguém mandasse ele fazer. Mas ele não parecia estar manipulando aquilo ali. Ele realmente sentiu o remorso, mas quando ele falava, ele não sentia abertamente, assim. Então ele era altamente manipulador e ele ajudou muito o FBI nos anos 70 a pegar vários outros serial killers, porque ele simplesmente disse numa entrevista que ele achou melhor se entregar depois de ter matado a mãe dele, porque não fazia mais sentido, porque ela que era o cerne de tudo, então ele acabou com ela, acabou com a metade daquele sofrimento que ele sentia, apesar que ele ainda se sentia muito rejeitado, porque ele não pensava assim que alguém gostaria de falar ou namorar com ele. E essa era a dor que ele sentia, das pessoas enxergarem ele como um monstro daquele tamanho, mesmo ele sendo gentil. E então ele resolve se entregar, simplesmente ele se entrega e passa a vida inteira preso ali, recluso, né? Ele até gostaria de ter uma liberdade condicional, mas não foi dada para ele. Ele ainda está recluso nesse hospital psiquiátrico desde aquela época, no mesmo hospital, e ele continuou ajudando a polícia. Ele tá com 73 anos agora, mas ele, depois desse AVC, quis se fechar e não quis mais, sabe, socializar com ninguém.
Eu gostaria até de fazer outro vídeo, eu tô pensando em fazer outro vídeo falando dos crimes e como que ele cometeu os crimes, mas eu gostaria de ler um livro falando sobre isso, porque nos que eu li não tem muito aprofundado e eu gostaria de aprofundar bastante nessa temática. Então, em breve, eu consigo dar para vocês esse vídeo.